Hello everyone, I'm Letícia and this is Jornada do Estudante Independente. And hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema que me pedem muito lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, é @jestudante_independente. Me segue lá que lá eu sempre tô postando coisa nova, tô sempre tentando falar inglês com a galera, bem legal. Mesmo com os meus erros, a gente interage bastante lá no Instagram do canal, ok? Segue lá, @jestudante_independente. Então, eu tenho recebido muitas directs, eu acho que é assim que fala. Muitas mensagens no Instagram sobre como que eu consigo não ter vergonha, falar mesmo com os meus erros, e como eu consigo conversar com tanta naturalidade com os gringos, com os meus professores do Cambly. Como eu consigo desenvolver um diálogo tão natural mesmo errando, mesmo sendo básico ou pré-intermediário. Como eu consigo isso, né? Como eu desenvolver essa segurança? É lógico que eu tenho que falar para vocês, eu não posso menosprezar o meu 1 ano de Cambly. Como vocês veem aqui, eu sempre estou postando os vídeos de Cambly e eu já estou 1 ano fazendo o Cambly. E lógico, o Cambly é responsável por grande parte da minha segurança. Mas não é o único responsável por eu ter melhorado a minha confiança, por eu conversar com mais naturalidade com nativos. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês e contar quais são essas técnicas, quais são essas dicas que eu tenho utilizado para melhorar a minha vergonha, para ter menos medo de falar inglês e conversar consequentemente com mais naturalidade. Bom, gente, vamos começar pelo primeiro truque, o primeiro passo que eu utilizei para conversar com mais naturalidade, para soar mais natural, para ter menos medo na hora de falar e mais confiança. O primeiro passo é uma coisa que eu penei muito para entender, gente, e assim, eu acho que é o problema da maioria das pessoas, é o principal problema, que é o seguinte: não se preocupe. A primeira dica seria: não se preocupe em acertar, se preocupa em entender. Gente, pensa num problema que a gente tem. É o seguinte: a gente tá ouvindo a pessoa falar isso em qualquer língua. Garanto que acontece até em alemão. Muitas vezes você está ali na rodinha dos seus amigos, seu amigo fala uma coisa ou faz uma pergunta e você simplesmente bloqueia toda a conversa, não consegue mais ouvir nada, só pensando no que você vai responder para o seu amigo, só pensando no jeito bonitinho de responder, no jeito certo de responder. Então, ou você está em algum debate, na sua língua materna eu tô falando, tá? E quer responder de uma forma mais rebuscada, procurando uma palavra mais bonita para falar a mesma coisa. E isso acontece também no inglês, gente. Na ânsia da gente responder o que o professor... A primeira pergunta que o professor faz, a gente começa... Pronto, a gente trava. Travou, e aí começa tipo assim, sabe aquele loading carregando? Quando fica no vídeo do YouTube, tá carregando. Então, a gente fica desse tipo, porque a gente tá muito preocupado nas respostas que a gente vai dar. E a gente não tá preocupado em entender o que a gente tá ouvindo. Então, muitas vezes, o que acontece? A conversa do professor não tá difícil, a gente conseguiria entender se a gente prestasse atenção. E assim, quando uma conversa é desenvolvida naturalmente, você não pensa muito no que você fala. Você vai falando. Na língua portuguesa é assim. Na língua inglesa não é diferente. Bom, pelo menos eu tô falando que se aplica a mim. Se eu sei o que eu tenho que responder, eu vou responder. E se eu não sei, o que vier à minha mente eu vou soltar. E aí eu vou descobrir se tá certo ou se tá errado. Então não perde tempo tentando, aquela caixinha, né? Quando o professor falar isso, eu tenho que responder isso. Quando o professor falar hi, eu tenho que dizer hello. Quando ele diz how are you, eu tenho que me dizer I'm good ou I'm fine. Então, assim, não pensa nisso. Se você está estudando, se você tem um contato, você vai saber o que falar.
Ah, nem que seja a coisa mais básica do mundo, você vai saber o que falar. E quando você não souber, é só você dizer, ou é só você dizer, não sei, não, I don't know what I have to say now. Can you help me? Então, tipo, isso é uma coisa que você pode já deixar de antemão guardado, dessas frases que ajudam, né, na hora da que a gente trava, mas tenta entender, porque se você não entender o que o professor disser, meu querido, você não vai conseguir responder de qualquer forma. Então, tenta entender, ouça tudo que o professor diz e se preocupe menos no que você vai responder. Beleza? A segunda dica para você conseguir se libertar do seu medo de falar inglês e falar mais naturalmente, não tô dizendo que eu fale tão naturalmente assim, tá, gente? A segunda dica seria, ouça tudo que você puder em inglês, principalmente em temas relacionados ao dia a dia. Nesse quesito, um grande aliado seu, que é um grande aliado meu, é o YouTube. Eu acompanho muitos youtubers gringos. Eu gosto muito de assistir youtuber gringo de temas que eu gosto. Então, eu acompanho youtuber de culinária, de moda, do dia a dia. Olha, uma coisa que me ajudou muito, vloggers. Youtubers que fazem vlogs em inglês, porque eles estão vlogando lá, eles estão filmando o dia a dia deles. Então, eu assisto todo dia eu assisto um vlog em inglês. Tipo, e é porque eu gosto, tá, gente? Não é uma coisa que, ai meu Deus, vou estudar inglês. Não, é porque é uma coisa que eu gosto de assistir vlogs. Então eu penso assim, se eu vou assistir vlog, vamos assistir um vlog em inglês que pelo menos me acrescenta alguma coisa. Então tente manter o seu ouvido sempre em contato. Como eu disse na primeira dica, é muito importante você ouvir. Para falar, primeiro você tem que ouvir. A criancinha, antes de falar, ela ouve. Então, é muito importante você manter esse contato. Então, assim, na minha primeira aula do Cambly, quando eu fiz, vocês viram que apesar da minha dificuldade de falar, eu entendia já muita coisa. Por quê? Porque eu já tinha esse interesse em ouvir as coisas em inglês. Então, mesmo que você não entenda de pronto, não entenda de início, mantenha o seu ouvido em contato, porque vai soar, quando você ouvir essa expressão de novo, vai soar natural. E o que é natural para o seu cérebro, ele usa com mais facilidade. Então, hoje em dia, eu uso muita expressão nas minhas aulas que eu ouvi em vlog. Só que de tanto ouvir, pra mim hoje soa muito natural. Nunca precisou alguém sentar e me explicar assim, Letícia, essa expressão, ela significa isso. Então, é uma coisa muito simples, besta, né? Mas é uma coisa muito simples. Eu não sei se vocês já perceberam, quando o professor entra na aula, ele fala, how are you? How you doing? Aí eu respondo, em vez de responder como todo mundo, I'm fine. Eu respondo quase a maioria das vezes I'm good, not bad. Então, tipo, por quê? Porque eu ouço muita gente falando, quase não ouço o pessoal falando I'm fine. Soa muito brasileiro. Então, não que gringo não fale assim, tá, gente? Mas se não falasse, a gente não aprendia, né? Mas esse é o tipo de expressão I'm good, not bad. Então, tipo, tô bem, tô legal, entendeu? Então, isso é um tipo de expressão, é um exemplo bem besta, mas tipo de expressão que eu aprendi nos vlogs e vários. It's up to you. Nunca tinha aprendido essa expressão nos sites que eu leio e tal. Então, eu aprendi nos vlogs que eu assisto no YouTube. Então, eu tenho muito contato com coisas do dia a dia. E nesse quesito, o YouTube é um ótimo parceiro. Bom, a terceira dica, o terceiro passo para você perder a vergonha e começar a se comunicar com um pouquinho mais de naturalidade é o seguinte: tá com dúvida? Arrisca. Eu faço muito isso, eu já passei muita vergonha com isso, mas assim, veio uma expressão na minha cabeça e eu arrisco, eu uso. Tipo assim, vem uma expressão, o professor faz uma pergunta, vem uma expressão na minha cabeça, eu não lembro de nenhum exemplo agora, mas veio uma expressão na minha cabeça, eu jogo na conversa.
Ah, mas se tiver errado. Se tiver errado, ali é o momento de saber se tá certo ou errado, entendeu? Se tiver errado, já vou deletar do meu vocabulário, porque eu já vou ter a experiência de lembrar que estava errada. E se tiver certo, eu já arquivo. E aí eu vou continuar usando ela e já vou saber que aquela expressão se encaixa certinho no contexto. Então, tá na dúvida? Não tem aquele pessoal falar, tá na dúvida não faz. Na dúvida faz sim. No inglês, na dúvida usa. Gente, eu não sei se os professores de inglês, eles recomendam isso. Eu posso estar falando uma heresia doida aqui. Mas isso funciona muito comigo. Tipo, usar a palavra que vem na sua cabeça na hora. A expressão, o phrasal verb. Às vezes, a gente não tem noção, mas no nosso subconsciente fica arquivado aquela informação, mesmo que, tipo, a gente não tenha muito contato com ela. Então, às vezes, eu vi aquela expressão, só que eu nunca usei, eu não tive a oportunidade de usar. Aí, o que acontece? Ah, eu não uso porque eu não sei se tá certo. Aí, eu nunca vou usar mesmo e nunca vou saber se tá certo ou se tá errado. Porque, gente, você pode aprender o contexto, você pode aprender o significado online, o professor pode te ensinar, mas você só vai saber como usar a expressão quando você usa. Entendeu? Então, tá na dúvida? Usa, tá na dúvida, se arrisca, erra pra você aprender. E é isso aí. Bom, e a quarta dica ou quarto passo para você falar com mais naturalidade, para você conseguir se livrar um pouquinho da vergonha e começar a se desenvolver mais no inglês é o seguinte: tenta não conversar com um brasileiro. Eu sei que é muito difícil porque a gente mora no Brasil, né? E a maioria das pessoas que falam inglês aqui são brasileiros, né? Óbvio. Mas o que acontece, gente? A gente tem um hábito muito feio. O brasileiro tem um hábito muito horrível, gente. Eu falo porque eu já passei por isso. A gente tem a mania de... Por exemplo, uma pessoa tá aprendendo uma coisa nova e vai tentar usar. Cara, o pessoal vai tirar sarro, vai zoar, vai falar... Sabe o que eu já ouvi da minha família, de gente da minha família? Ah, que eu tava aprendendo inglês com aquele cara do Head and Shoulders, do cara lá do futebol, vocês sabem, né? A propaganda do Head and Shoulders, que eu vou colocar aí o vídeo. Então, aí, tipo, que eu tava aprendendo inglês com ele, que era um cara que não sabia nada de inglês, tipo, só zoeira, sabe? Então, tipo, isso desanimaria qualquer pessoa. Não me desanimou, por quê? Porque eu tenho um meu objetivo muito claro. Mas qualquer outra pessoa que ouvisse isso, esse tipo de gracinha desnecessária, na minha opinião, que alguém que tá começando a aprender alguma coisa já está inseguro de tentar praticar aquilo. Aí vai tentar praticar, você ainda zoa a pessoa? Ah, pelo amor de Deus. Ah, mas não sabe brincar. Eu acho que isso aí não é brincadeira, a gente não se faz brincadeira com isso. E isso acontece muito, 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 muito. Infelizmente, é uma cultura brasileira de tirar sarro das pessoas. A pessoa já tá dando a cara a tapa, cara. Tipo, a gente deveria aplaudir. Ó, palmas, você tá tentando, sabe? A maioria das pessoas nem tenta e você tá tentando, você tá dando a cara a tapa, você tá indo lá e errando. A gente tá muito acostumado a ver... Sabe, a pessoa tenta, a pessoa tá se esforçando e a gente tira sarro. Então é o seguinte, tipo, às vezes o seu amiguinho que fez lá 6 meses do cursinho se acha no direito de zoar o outro que tá tentando aprender sozinho, o outro que não tem um professor pra treinar. Então, assim, cara, primeiro dá um bloco nessas pessoas. Não anda com gente assim, porque senão você não vai evoluir de nenhuma maneira. E assim, se possível, tenta conversar com o nativo, porque pode parecer que não. Mas os nativos são muito, 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 muito mais tranquilos com relação a isso. Nossa, eles são muito amorzinhos. Vocês veem pelas minhas aulas, a maioria tem professores que, tipo, tô nem aí, né? Mas eles não te humilham. Só que a maioria dos professores, eles são muito empáticos, se colocam no seu lugar, tentam te ajudar, qualquer pequeno avanço que você tem, eles já comemoram junto com você. Então, assim, tenta falar com nativos, nem que seja por esses
aplicativos gratuitos. Eu sei que tem muita sacanagem nesses aplicativos, mas se você tiver a oportunidade, tenta falar, tenta, nem que seja assim, você joga um verde pra, pelo menos pra treinar um pouco, sabe? Hoje em dia é muito mais fácil, graças a Deus. Eu acho que antigamente era muito mais difícil. Então, tenta ter contato com nativos. Se você nunca fez uma aula com nativo, pega o meu código que é Letícia650 para fazer uma aula grátis lá com nativo lá no Cambly, tá bom? Letícia650, pega lá, vai ser bem legal. Nada de vergonha, viu? Nem de medo de falar. E a quinta e última dica é o seguinte: tenha paciência, gente. Tenha paciência, que tudo que é novo, nosso cérebro tende a rejeitar. Tudo que é novo, nosso cérebro tende... Aí você vai sentir vergonha. Você vai sentir vergonha. Não tem outra... Não tem como não sentir insegurança, vergonha. Mas é o tempo que vai te trazer a segurança, é o tempo que vai te trazer... o tempo, mas todos esses fatores que eu já falei, né? Mas é o tempo que naturalmente te traz a segurança, te traz aquela naturalidade para você conversar em inglês. E aí, quanto mais o tempo passar, mais você se esforçar, mais natural vai ser. Então, assim, aquilo que antes era um terror, não vai ser mais. E eu tô falando aqui como se fosse, né, a teacher bilíngue. Não sou bilíngue, não sou professora, mas como eu acho que a maioria de vocês já deve saber, eu tô compartilhando minha jornada aqui. E fico muito feliz que vocês também estão compartilhando a de vocês comigo. Fico muito feliz que vocês estão aqui, gente. Vamos continuar nos ajudando nos comentários aqui embaixo. Se você tem alguma dica que te ajudou a ter menos medo, a menos vergonha de falar inglês em público, de se comunicar, compartilha aqui com a gente. E aí, é isso, gente. Essas são as minhas dicas. Eu espero muito que vocês gostem. Eu espero que isso ajude vocês. E vamos desenvolver o nosso inglês e não vamos parar, gente. Vamos falar, a gente fala errado, mas a gente fala. É assim que a gente aprende. Bom, é assim que eu acredito que a gente aprende da melhor maneira, né? Então, é isso, pessoal. Thank you for all. See you next. Bye!